Deus. Nós começamos falando a respeito do capítulo 12, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3 ainda: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Graças a Deus. E nós olhamos a Bíblia, vemos, a Bíblia serve de renovo para nós, é uma palavra de ânimo, de fé para o nosso coração. Ainda que você veja fatos tristes, porque a Bíblia não esconde nada, né? Ela traz a realidade que aconteceu, mas nós vemos sempre ali a bondade de Deus, o amor de Deus em tudo aquilo, nos momentos alegres, nos momentos mais difíceis e tristes que houveram, do povo de Deus, nas épocas diferentes. Citamos aqui para vocês a respeito dos homens do passado, dos homens que foram expoentes, homens de Deus, né? Que você lê a Bíblia, puxa, que homem, né? Que esse homem fez coisas tão grandes, e nós olhamos isso com admiração, mas temos todos aqui nós que saber que todos eles tinham as suas imperfeições, suas fraquezas, né? Falamos de antes de Abraão, falamos de Enoque, falamos do Noé, o justo Noé, falamos antes deles, eu falei de Abel também, né? Um homem que agradou a Deus com sua oferta. Falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de José, falamos até de Moisés, e a gente vai continuando aqui, voltando aqui, porque quando a Bíblia aqui no capítulo 12, nós falamos, a Bíblia diz que, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa nuvem de testemunhas é esse elenco de homens de Deus, que o escritor que escreveu os Hebreus, um homem de Deus, muitos dizem grandes homens de Deus, homens, dizem que foi o apóstolo Paulo, mas nós não podemos ter certeza. Outros dizem que não sabe, pelo fato de citar prisões. Aqui tem um versículo, eu já trouxe para os irmãos, vocês que viram as minhas prisões, quem falava muito assim era o Paulo, o apóstolo Paulo, né? Mas nós não podemos tirar conclusões assim, dizendo que foi, né? Porque outra parte diz que não se tem. Então nós ficamos chamando sempre como o escritor dos Hebreus. A carta foi escrita por um escritor, por um homem de Deus, ou por um apóstolo, tinha que ser alguém muito conhecedor. E outra coisa, Paulo é muito citado porque Paulo tinha muito conhecimento, né, a respeito da história do povo hebreu, dos judeus. É por isso que ele tinha. Mas o Apolo também tinha um grande conhecimento, era muito sábio o Apolo. Então, mas a gente, homens que viveram nessa época, mas nós ficamos, como sempre citamos assim, como escritor aos Hebreus, né? Para a gente não errar. Então, ele traz essa nuvem de testemunhas, traz esse elenco. Nós vemos esse elenco do capítulo 11, falamos desses homens, e continuando ainda no capítulo 11, versículo 30, diz assim, falando de outras pessoas, né? Versículo 30, 11:30 em diante até o 38. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi?
faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados e não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Esse parênteses aqui que vem na nossa Bíblia, eu acho a coisa linda, dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno de homens e mulheres santas de Deus que pisaram essa terra aqui. O mundo que vive debaixo do pecado não é digno desses homens e de mulheres. É por isso que Deus preparou um lugar para esses, Vamos ler aqui o restante. O mundo não é digno, mas errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então, homens que essa nuvem de testemunha, o apóstolo, o escritor aos Hebreus nos mostra, estamos rodeados desses homens, esses homens que nos mostraram uma fé maravilhosa, uma fé em momentos extremos, como Raabe, a meretriz, que não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe morava em Jericó, ela era para morrer junto com eles, com a cidade, quando a cidade foi destruída. Ela com a família dela, ia toda ela morrer, porque Deus ia tomar a terra, aquela cidade, os muros iam cair como caíram, e a cidade seria tomada, porque era uma ordem de Deus. Deus já tinha entregue, Deus disse para Josué: eu já entreguei essa terra na tua mão, antes de acontecer. Amado, as coisas pela fé acontecem antecipadamente. Antes de acontecer, Deus já fala que vai acontecer, porque aquilo que Deus fala, aquilo Ele cumpre. Glórias ao nome do Senhor. E toda aquela família ia ser destruída, toda a cidade. Deus não ia poupar nada nem ninguém, aquele povo idólatra. Então, aquela mulher, a Bíblia, e também a Bíblia não esconde a condição dela. Podia colocar assim: Raabe, a mulher que morava em Jericó. Não, Raabe a meretriz. Mas ela era uma prostituta, sim. A Bíblia não esconde a condição da pessoa. Mas aquela mulher, quando recebeu os espias na sua casa, eles estavam tentando se esconder, recebeu na sua casa os espias hebreus, 2, e escondeu dentro da sua casa, para que eles não fossem capturados e mortos pelo povo da cidade. Aquela mulher estava ganhando uma entrada no meio do povo de Deus. A fé dela de esconder, porque ela correu o risco da própria vida, se encontrassem os hebreus, ela correu o risco de morrer, mas ela não duvidou, porque ela creu no Deus dos hebreus, mesmo sendo uma prostituta. Não importa a condição da pessoa, se a pessoa crê que Jesus é o Salvador e pode salvar a sua vida e transformar, aleluia, aleluia, é perdoada, e Deus toma, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas são passadas, agora tudo é novo. Assim é que é. Mas como é isso, amado? Eu acho que é algo tão poderoso, parece tão simples. Está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura. É uma revolução no mundo espiritual. No mundo espiritual é uma guerra. Imagina quando você assiste filme de guerra de espada, imagina os anjos pelejando contra demônios por aquela vida, por ordem de Deus. Essa vida é minha, aleluia. Quando o exército do Senhor entra em guerra para pelejar por alguém, ninguém pode resistir,
porque o anjo de Deus, eles não lutam por ele mesmo, eles vêm debaixo de uma ordem do céu: estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e essa vida pertence a Ele. Glória a Deus. É assim que nós fomos alcançados e salvos. Não é mérito. Eu era bonzinho, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca pisei nem numa formiga. Ah, não morto, mata o mosquito, então deixa ele te morder. Nem o da dengue. Não. Tem umas raquetinhas boas, né? As raquetinhas boas que dão uma fritada neles. Oh. Amado, tem gente que... Mas isso não interessa. Se você não passar pelo sangue do Cordeiro, se você não se sujeitar a quem salva, você está perdido com toda a tua bondade. Ai, é um bom marido, é um bom filho, é bom, mas não quer saber de Jesus. Então, para onde vai esses bonzinhos, amado, que não quer saber de Jesus? Vai para o inferno. Mas só por isso, só por isso, por causa disso, só Jesus pode salvar. Se não passar por Jesus, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e vai se salvar também, vai encontrar pastagem. Só Jesus. Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mano, caminho, verdade e vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, ele não falou vai, ele falou vem, porque quem vem a mim vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem que passar por Jesus. Para entrar no céu, você tem que passar por Jesus, que é a porta. Nós encontramos. Deus abriu a porta para você passar. Ele é tão bom que abriu a porta para você passar. Ele é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Ele é tão bom que abriu a porta para você passar. Ele é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Aleluia, é Jesus. Raabe entrou pela porta pela fé. Quando ela ouve dos espias: olha, Deus vai destruir a cidade, nós vamos entrar aqui, vai morrer todo mundo, mas você e tua família, entra dentro dessa tua casa, chama todo mundo para cá, mas pega esse cordão de escarlate, aleluia, e pendura na tua janela. Aleluia. Sabe o significado daquele cordão vermelho? Escarlate é um vermelho escuro. Sabe o cordão daquele escarlate significa? É o sangue do Cordeiro. Aleluia. Quando nós nos aproximarmos da cidade e contemplarmos o cordão de escarlate, nós sabemos que aquele lugar não pode ser tocado, aquele lugar não pode ser invadido, porque ali tem pessoas que serão salvas da morte. Aleluia! Escapamos da morte por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, que coisa linda, né? Aleluia, sangue poderoso. E ela abraçou. Ela podia duvidar: mas não vou. Ela podia não ter acolhido os espias, ela não podia ter duvidado. O que vai adiantar um cordão, uma corda de escarlate? Aquela foi a salvação dela. Aleluia, glória a Deus. Vocês se lembram o sangue do Cordeiro que foi colocado nos umbrais da porta dos hebreus, na terra de Gósen, lá no Egito? Foi a ordem de Deus: todos os filhos de Israel vão ficar, ninguém sai da casa. Dentro da casa vocês vão comer o cordeiro, mas vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar nos umbrais, porque quando o anjo destruidor passar, ele não vai entrar nessa casa, por causa daquele sangue, o sangue daquele cordeiro, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, que está gravado na minha vida, no dia que eu confessei o nome do meu Salvador. Aleluia, glória a Jesus. Amados,
Eu estou falando para vocês hoje aqui, essa palavra a gente estuda, vai, mas eu sinto a presença do Senhor aqui. Pastor, somos em tão poucos, mas somos salvos, vamos para o céu. Aleluia, aleluia. Nós somos de Deus, amado, isso é que importa. Glória a Jesus. Estamos aqui para conseguir glória pessoal, estamos aqui para adorar o Deus vivo, para servir ao Senhor. Muita gente que se orgulha, eu tenho um povo. Quantos lugares eu já fui, tem um irmãozinho ali que pergunta, quantos membros tem a tua igreja? O irmãozinho não está nem mais aí, já partiu, faz 6 meses, 1 ano aí. Quantos membros? Eu falei, nem sei, irmão. As pessoas querem, sabe? Ali tem um grupo de homens, como é que eu falo? Ali tem um grupo de homens e mulheres que amam a Jesus, aleluia, é isso que importa, aleluia, aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui. E essa mulher Raabe, irmãos, olha, nós temos bastante assunto aí, coisa boa. Raabe, essa mulher, ela abraça o Deus dos hebreus, o verdadeiro Deus. Não foi só porque ela recebeu os espias. Não sei o que, eu vou dar um jeito aí para te esconder, vamos ver. Mas eu não sei, né? Não, vem cá. Eu ouvi falar desse Deus. Onde vocês passam, os milagres acontecem. Aleluia. O mar vermelho se abriu lá atrás, abriu-se aí o Jordão. Eu sei que Deus está com vocês. É esse Deus que eu quero para mim. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aquela mulher, naquela destruição, amado, vocês sabem que o muro de Jericó, o povo de Israel, quando cercou, sacerdotes, soldados, dando volta no muro, foram 6 dias, cada dia dando uma volta, 6 dias. No 7º dia foram 7 voltas, em volta da cidade. Aí quando chegou o momento de dar o grito, Deus deu a ordem, né? De tocar a trombeta. O muro, ele implodiu, ele caiu assim como se fosse para dentro, não foi? Foi para dentro. Isso, segundo cientistas, escavadores que tiveram no local, os muros não caíram assim. A mão de Deus, assim como o Golias não caiu para trás quando a pedra que Davi jogou nele com a funda, o Golias não caiu para trás, o Golias caiu para frente. Por quê? Ele tinha que se curvar diante de Deus. Ele tinha que se curvar diante do Senhor, porque a reação, quem leva uma pedrada é né? Cair para cá, mas caiu para frente, para se prostrar diante daquele que é o maior, diante do Senhor. Mas é interessante que as muralhas, em cima dos muros, os muros tinham aproximadamente uns 6 metros de largura, tinha uns 9 metros de comprimento, para aquele tempo era muito grande, e 6 metros de largura, e ali tinha casas. O lugar onde estava a casa não caiu, tudo caiu, aquele lugar, porque a mão de Deus estava ali, é o pacto, Deus falou, então eles não podiam ser tocados, não caiu aquele lugar, ela foi salva. E a Bíblia, o escritor de Hebreus cita o nome de uma mulher, Raabe, a prostituta, que já não era, depois quando ela passa a morar com o povo de Deus, ela não se chama mais Raabe a prostituta, mas agora já era uma santa de Deus, casou-se com um homem honrado, Salmão, homem de Deus. Então a vida dela foi mudada porque ela abraçou o verdadeiro Deus. E a Bíblia então vai contando desses homens, vai lá, vem Raabe, aí Gideão, como é que estava? Era um valente Gideão, onde é que estava? Estava todo armado, esperando o inimigo, né? É assim que a gente, poxa, esse aqui foi um guerreiro, Deus para citar ele, esse homem devia estar, hein, com a metralhadora esperando os inimigos chegar, né? Aquela metralhadora que vem com os pentes de bala, e nada, irmão, estava escondido, malhando o restante que tinha sobrado, porque os filisteus, os midianitas roubavam tudo, era 7 anos debaixo de jugo dos midianitas.
roubavam tudo, e ele estava malhando trigo escondido no lagar, malhando trigo no lagar, estava escondido, salvando o que tinha para salvar, lutando, naquela luta, um pãozinho aqui de casa, porque o inimigo tomava tudo, o inimigo vinha com as tropas grandes, e tomava tudo, levava tudo a campo. Aí Deus viu ele achou que não tinha ninguém vendo ele, né? Porque estava escondido ali, no lugar mais escondido. Ele achou que não estava sendo visto por ninguém. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo a gente. Na realidade, alguém às vezes não estão vendo mesmo. Uma pessoa, mas Deus está vendo. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo as tuas perdas. Deus está vendo o teu coração todo machucado, partido. Deus está vendo tudo. Deus olhou, esse é o homem. Acho que Deus andou procurando Israel. Qual homem? Aí viu um escondido lá, mas alguém podia dizer que ele era um covarde. Era só um batalhador lutando pela própria vida, né? E o anjo de Deus se aproxima de Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Aquele homem. E a Bíblia cita ele. Ele jamais ia pensar, tanto Raabe quanto ele ia pensar: um dia o meu nome vai ser citado numa história por alguém. Jamais. É assim. O nome dos crentes da igreja primitiva vai ser citado. Mais tarde alguém vai citar o nome da igreja desse século. Lá na frente alguém vai citar: havia homens de Deus e mulheres de Deus no século 21 que amavam o Senhor, que passavam ali na Pedro Lessa, entrava no número lá 1540 e adoravam o Senhor. Alguém lá na frente vai contar a nossa história. É assim. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai colocando esse homem que venceu não com um exército grande, com 300 homens. No primeiro momento era 32 mil, já dá um pouquinho para encarar um inimigo. 32 mil dá para encarar. Aí Deus vai tirando. Covardes e medrosos, fala para ele: quem é covarde? A turma assumindo, né? Assumir ser covarde e medroso é uma dose. Não é fácil. Vai saindo 32 mil, foram saindo, só ali foram 22 mil. Ai, não posso lutar. 10 mil, ficou 10 mil. Naquele 10 mil, na hora de tomar água, Deus escolheu qual seriam. Só tinha 300 que quando ia tomar água, estava tomando água assim, ó. Às vezes as pessoas não entendem muito bem na Bíblia. Poxa, como é que é isso aqui? Eles tomavam água assim, as armas, olhando, homem preparado para lutar. Os outros bebiam que nem animal. Não estava nem aí, não. Esses aí que Deus vai escolher, esses 300, só foi 300. Deus escolhe as pessoas certas para o momento certo. Glória a Deus. 300, uma grande vitória. Aleluia. E a Bíblia diz: olhando, estamos rodeados dessas nuvens de testemunha. Olha para Raabe, olha para esses homens aí, para Gideão, que com pouco venceu multidão de inimigos. Amado, você tem o Senhor do teu lado, minha irmã, meu irmão. A tua vitória não vai vir simplesmente pela tua força. A tua força sim vai ser mínima. Esse mínima, quando eu digo, é o teu tudo que tu vai dar, tá certo? Esse mínima é o teu tudo. Mas para Deus esse é mínimo, isso não vai ganhar. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Quem vai colocar a bênção na tua mão é o Senhor. Quem vai abrir as portas, grandes portas de ferro, que estão todas enferrujadas, cheias de cadeado e cadeados grandíssimos, a tua força não vai abrir, mas a mão do Senhor que te chamou vai abrir essas portas. Glórias ao nome do Senhor. Gideão, levanta a mão comigo assim. Essa palavra aqui é uma palavra profética. Varão de valor, mulher de valor, homem de valor, o Senhor é contigo. Aleluia.
Confia nisso, você tem o Senhor. Aí vai trazendo Baraque. Muitos conhecem, outros não, a história de Baraque. Baraque foi ali do tempo, um guerreiro do tempo dos juízes, era um líder militar. Foi convocado pela juíza Débora, porque estava debaixo. O povo de Deus sempre, né? Estava tudo bem, pecava, e daqui a pouco Deus tinha que levantar alguém, né? E esse Baraque foi convocado pela juíza Débora, que também era uma profeta, uma mulher de Deus. Convocou Baraque para vir para a guerra. Mas era um inimigo muito chamado invencível para a época, dos cananeus. O rei cananeu chamado Jabim tinha um líder, um general chamado Sísera, que tinha 90 bigas de ferro. Imagina 90 carruagens de ferro. Israel lutava praticamente a pé. Esse homem tinha bigas de ferro. Esse homem era tudo preparado. Era impossível vencer. Mas Deus, quando manda chamar Baraque, diz: você vai vencer esse povo aí. Baraque, no momento ele ficou meio assim, né? Como é a coisa do ser humano, chamou a juíza Débora: só vou se você for, se você não for, eu não vou. A ordem de Deus era para ele ir sozinho, mas ele queria a companhia daquela mulher de Deus. Tudo bem, e naquela batalha quem pelejou foi o Senhor. Amados, é o Senhor que nos dá a vitória. Aquele homem Cícero, aquele general tão poderoso, vindo com seus carros de guerra, perto, pelo lado dos rios, e ali, o que aconteceu? Deus manda um temporal ali no ribeiro de Quizon, e as bigas vão caindo na lama, 900 bigas para o lixo, para o meio da lama. Não andava mais nada. Aleluia. O povo de Israel não colocou um dedo para... Amado, nós temos que confiar mais em Deus. É Deus quem peleja, a porta é Ele que vai abrir. Aleluia. E esse homem, o Cícero general valente, saiu correndo, cansado, saiu fugindo, chegou numa tenda, uma mulher simplesinha, mas a mulher era temente a Deus, a mulher era sanguezinho nos olhos, chamada Jael. Quando chegou lá, o homem estava morrendo, desmaiando. Deu leite para ele, deixa eu ficar aqui. Ele se escondeu lá. O homem caiu no sono profundo, não sei, no meio de uma batalha. Era Deus agindo ali. Aquele era o grande inimigo do povo de Deus, subjugando. Aí a Jael, aquela mulher assim, pegou uma ponta de uma estaca e cravou. Essa era a maior desonra para um guerreiro, morrer na mão de uma mulher. E ele morreu na mão de uma mulher. E a honra que era para ser de Baraque, porque ele duvidou, só vou se a Débora for comigo, ficou para Jael. Derrotado, foi citado isso, derrotado por uma mulher. Quando Deus está presente, Deus dá força para a mulher, que não tem ninguém que segura, né? Glória a Deus. Mas porque ali estava o inimigo de Deus, ali estava o inimigo da tudo aquilo, sabe, aquilo que é contra a vontade do Senhor. O Baraque, a Bíblia cita ele. Então ele foi honrado, sim. Então a Bíblia vai citando os nomes de Deus, vai colocando esses nomes. Sansão é aquele exemplo de que você deve e não fazer. Está me entendendo? O exemplo de Sansão é daquele o que você deve, quer dizer, como Sansão, se colocar na mão de Deus, ser tomado pelo Espírito Santo, e não quando você cede à vontade da tua própria natureza carnal. Sansão é o exemplo de aquilo que você deve e aquilo que você não deve fazer. Mas Sansão, no final da vida dele, para ele estar citado no hall dos heróis da fé, ele se volta para Deus antes de morrer. Estava cego, cabelo rapado, era escravo, mas ali sozinho, ele teve, para o nome dele ser citado nos halls da fé, ele teve, tanto que na sua morte,
que ele derrubou as pilastras do templo de Dagon, ele matou mais filisteu do que em vida. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Mas é aquele exemplo daquilo que você deve e não deve fazer. Quando você olha para Sansão, uma bênção, não sei o que, homem de Deus. Sim, enquanto estava na mão do Senhor, enquanto estava na direção de Deus, era uma bênção. No dia que se deixou levar pela sua própria natureza da carne, porque foi a mulher tal, foi a Dalila, né? Foi a Dalila? Não, podia ser qualquer um. Ele se envolveu com outras mulheres também. No dia que ele deu vazão à sua própria natureza da carne, ele perdeu a bênção de Deus. Ele pensou que tinha a mesma força, e quando ele foi ver, já não tinha mais nada. O inimigo furaram os olhos dele, vazaram os olhos dele, escravizaram. Mas ele disse para Deus antes de morrer: Senhor, antes de derrubar as pilastras do templo, Senhor, mas essa vez Senhor, mas essa vez. Ele pediu para o Espírito: Senhor, vem sobre mim com o teu Espírito, mas essa vez. Aleluia. Eu vejo só o que? A misericórdia de Deus. Eu vejo a graça de Deus já no Antigo Testamento. O ser humano erra, falha, faz, é uma bênção, cai, fica na queda, é humilhado, arrastado, porque o diabo, ele quer tripudiar daquele que já experimentou das coisas de Deus. Ele quer mostrar para o mundo: está vendo o que acontece? Um crente, olha só o que eu faço na vida deles. Mas quando esse homem se arrepende e se volta para Deus, o próprio Deus dá graça e força para ele se levantar novamente. Eu vejo isso na vida de Sansão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, não é? Glória a Jesus. E aí vem a palavra do Senhor. Jefité foi aquele homem, a Bíblia diz que Jefité era um homem, a Bíblia não é, traz tudo, né? Filho de uma prostituta. Jessé, Jefité, filho de prostituta. Ninguém queria saber dele, os irmãos renegaram ele, a família toda: daqui, tu é filho de prostituta, não é filho da nossa mãe. Aí ele foi colocado para lá. Na hora que o inimigo viu, começou a pisar em cima deles. Vamos fazer, chama o Jefité, porque Jefité, ele foi sozinho no lugar, no meio de homens maus. Aquele homem se tornou um líder, se tornou um chefe. Quer dizer, o homem era brabo, se tornou um chefe no meio deles, e se tornou ali um guerreiro. Chamaram ele, esse Jefité que fez aquele voto diferente, né? Que aquela pessoa que o Senhor apresentar na minha vida, depois da vitória, vai ser sacrificada, né? Eu vou sacrificar o Senhor. A filha dele foi a primeira que apareceu. Meu Deus, um voto doido, né? Chamando esses votos que são, sabe, que não tem muita noção. Mas aí muitos acham que, poxa, então foi sacrificado a filha de Jefté. O Senhor nunca pediu um sacrifício humano. Ela ficou afastada assim por um tempo, teve que ficar relegada, mas o Senhor nunca exigiu sacrifício de pessoas. O único que morreu pelo homem foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Deus entregou pela humanidade. É bom que se saiba disso. Tem muito crente que quer dizer: não sei o que e tal, próprio Deus. O povo de Deus não tinha essa prática. Essa prática era dos pagãos, que ofereciam seus filhos para sacrifício, matavam suas crianças. Tu vai nos dar essa grande vitória. Pegava o bebezinho dele, recém-nascido, e entregava para ser queimado nas fornalhas, cortavam. Uma loucura total, né? Diabo destruindo as pessoas nesses rituais macabros e malignos, né? Então, amada, a Bíblia vai citando esses homens. Cita Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também teve que falhou, que pecou, se arrependeu, sofreu as consequências do seu pecado, sim, mas que Deus se agradou dele, do seu arrependimento, no momento que ele se volta para Deus. De Samuel, que foi um homem de Deus, de um exemplo muito grande. Samuel foi um homem de Deus com muito exemplo, irmão, um homem muito usado por Deus, Samuel. Quando ele estava na frente do povo de Deus, Deus entregou para ele
os filisteus nunca tocaram mais no povo de Israel, enquanto ele, o profeta Samuel, foi o líder, era como se era o líder da nação. Os filisteus nunca mais ousaram atacar, que ele tinha uma unção de Deus, uma direção de Deus, Deus usava ele, falava com ele. Mas a partir que vem o primeiro rei, quiseram um rei, veio Saul, aí começou novamente os embates e as guerras, né? É um homem de Deus que está na galeria, e os profetas, e a Bíblia fala assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Não citou aonde aconteceu isso? Foi com Daniel, né? Vocês sabem muito bem. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que o servo do Senhor não morresse. Apagaram a força do fogo. Não cita os nomes dos homens de Deus, mas cita o feito deles, falando de Ananias, Misael e Azarias. É o nome originais hebreus que eles tinham, né? Que naquele momento que o Nabucodonosor os lança no meio da fornalha, aparece o quarto homem. Deus mostra para o ímpio a presença do Senhor. Eu não vejo 3, mas eu vejo 4 homens, e o quarto tem a aparência de Deus, do Filho dos deuses. E a Bíblia vai falando, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Olha só, homens da antiga aliança que tiveram uma vida voltada para Deus, como sofreram, passaram por tudo isso. Olha só, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A viúva de Sarepta, que o filho morreu, aonde estava ali o profeta Elias, e o Senhor ressuscitou. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, como foi o profeta Zacarias. Ali você vê em 2 Crônicas capítulo 24 em diante, o profeta Zacarias foi apedrejado, cerrados ao meio. Foi, segundo a tradição, profeta Isaías, o profeta messiânico, foi cerrado no meio. Imagina só a maldade dos homens. Matar o profeta, não, vou matar ele, vamos tirar a vida dele, não uma espada, não. Encerraram o homem no meio. O ódio que eles estavam desses homens que faziam a vontade do Senhor, tentados e mortos ao fio da espada, como foi esse profeta Urias. Ele era contemporâneo de Jeremias, ali em Jeremias 26, a partir do 20, esse profeta Urias, não é o Urias, companheiro de guerra de Davi, é um profeta, que esse profeta viveu junto com Jeremias, homens que foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, aqui tendo uma referência ao profeta Elias, que se vestia de pele também, de camelo, né? Ele tinha um traje todo diferente, pele de camelo com cinto de couro. A vestimenta do profeta Elias era totalmente diferente. Desamparados, aflitos, maltratados. Aí vem o parêntese: dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. A Bíblia nos mostra um elenco de homens fiéis. Se fôssemos falar de um por um, nós íamos estar discorrendo praticamente a Bíblia inteira, porque era isso que o escritor aos Hebreus estava dizendo. Poxa, não vai me faltar tempo para citar aqui, um por um. Se você for falar de Davi, você vai falar do que ele fez, das realizações, vai falar também dos seus erros, vai falar da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Mas a Bíblia vai citando, estamos cercados, homens, e você vai vendo que não eram homens perfeitos, eram homens falhos, eram homens que erravam, e erravam muito, mas que eles, contudo, eles procuravam servir a Deus, não adoravam outros ídolos, outros deuses. Então o escritor dos Hebreus agora nos conclama aqui nesse capítulo 12, você olha para esses homens
da fé do passado. E agora o escritor dos Hebreus, no capítulo 12, nos manda tirar os olhos dele e olhar para aquele que é maior de todos. Aí é que está a lindeza da coisa. Aí é que está a maravilha da coisa. O escritor dos Hebreus está citando todos os homens que morreram pela fé, todos os heróis da fé, que você vê, que você olha, que tinham defeitos, tinham falha, para você tirar os olhos dele agora e olhar para Jesus, aquele que é perfeito, aquele que nunca pecou, aquele que nunca falhou, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E é aí que a mensagem começa. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. O qual, pelo gozo, o que é? Pela alegria intensa que lhe estava proposto, Jesus, antes de passar pela cruz, ele sabia, tanto que ele pediu ao Pai: Pai, se possível, ali no Getsemane, se é possível, foi por 3 vezes, se é possível, Pai, passa de mim esse momento, esse cálice, sem que eu beba. Foi por 3 vezes, mas ele disse também: mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Havia uma aflição intensa, mas o escritor aos Hebreus diz: devido o gozo que ele estava proposto, a alegria transbordante que viria, seria tão grande pela sua vitória, que ele não olhou para o seu sofrimento, ele não cedeu ao sofrimento, ele não cedeu às suas dores, mas ele olhou para a alegria que estava proposta. Aleluia! E quando você vê a Bíblia Sagrada, na chegada de Jesus no céu, no Salmo 24, levantai, ó portas, a vossa cabeça, está falando de anjos, como se formassem esquadrões de perfilados, quando Jesus vai entrando, depois da sua ressurreição. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Está falando de anjos, de toda sorte de anjos, de escalas de anjos. Levantai, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Ele, o Senhor dos Exércitos. Era Jesus entrando. Este é o Rei da Glória. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, tu fica empolgado. Amado, não tem como tu não ficar empolgado com isso, com essas coisas. Não tem como não se empolgar com isso. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, é cheia de profecias. Aleluia. A Bíblia toda tem resposta para tudo. Aleluia. Os homens de Deus da antiga aliança, apesar da fé impressionante que tinham, como vimos, todas essas pessoas esperavam no cumprimento da promessa. Espera aí, diz que eles, olha só, todos, Hebreus 11:13 em diante, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só, mas vendo-as de longe, eles morreram pela fé, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que eles buscam uma pátria. E se na verdade eles se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, eles teriam oportunidade de tornar. Mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Está falando dos homens da antiga aliança, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito como igreja, para que eles, sem a igreja, não fossem aperfeiçoados. Como é que é isso? Somos importantes assim? Vou explicar para vocês. Aleluia. Eles buscavam uma pátria.
Eles não alcançaram. Eles olhavam, a Bíblia diz que eles, vendo de longe, crendo, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós, como cristãos hoje, estamos caminhando no deserto. É um deserto, essa vida é um deserto. Estamos peregrinando. A nossa esperança, qual é a nossa maior esperança? É chegar na Jerusalém celestial, é na terra prometida, a igreja. Aleluia, glória a Deus. Os heróis da fé, eles são aperfeiçoados através da igreja do Cristo ressurreto. Aperfeiçoados significa completos, tornados completos. Essa finalização é a realização de todas as promessas de Deus na vinda de Cristo. Sem Jesus não se conclui promessa. Sem Jesus a bênção não fica completa. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não entra no céu. Sem Jesus não tem remissão de pecado. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem libertação verdadeira. Sem Jesus não tem nome escrito no livro da vida. Sem Jesus não anda na rua de ouro e cristal. Sem Jesus não vai andar de branco com Jesus. Aleluia. A promessa, ela só se concretiza em Cristo. Aleluia. Por isso nós somos muito abençoados, porque nós nascemos no tempo da graça. Nós estamos num tempo maravilhoso. Aceitamos a Jesus. Aleluia. Nós, quando a igreja, os que passaram, os antigos, eles vão ser aperfeiçoados. Junto conosco eles vão entrar no céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. As antigas alianças, ele vai olhar para você e vai dizer: você é a igreja do Cordeiro? Eles vão te respeitar. Aleluia, glória a Deus. Vocês são a igreja de Cristo. Todos seremos um corpo como igreja do Senhor. Aleluia. Os homens da antiga aliança, apesar da fé que tinham, maravilhosa, né? Todos esperavam o cumprimento da promessa, a vinda do Messias. Aleluia, glória a Deus. Todas as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo. Os antigos não alcançaram, mas eles foram pela fé. A Bíblia diz que pela fé eles abraçaram a promessa. Aleluia. Quando a Bíblia fala de Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está em Hebreus, né? Preferindo sofrer com o povo de Deus, antes de ter um pouco da glória, a alegria do mundo, do Egito. Ele preferindo o vitupério de Cristo. Mas como é que é isso? Se ele não tinha nascido, como é que ele via ver o sofrimento de Jesus? Porque o sofrimento que ele passou por causa do povo de Deus, e o povo de Deus naquele tempo, aquilo é comparado como se fosse o sofrimento do Senhor também. Então aquilo, pela fé, simbolizava o sofrimento de Jesus. Então ele estava fazendo o que ele estava passando, ele estava olhando de longe as promessas ali em Jesus, porque tudo se concretiza, se conclui em Jesus. O Senhor, a pessoa pode ter tudo na vida, a pessoa pode ter toda a condição, a saúde toda, ter uma boa família, mas se ele não tem Jesus, tem um buraco no meio da vida dele, tem um vazio. Sem Jesus ele ainda não está salvo. Jesus, ele é tão maravilhoso. Quando eu cito para vocês aqui, ele é maior do que todos os expoentes da antiga aliança. Quando eu coloco expoentes, aqueles homens que foram importantes, estou falando, eu vou citar 3 homens. Um é Adão. Porque Adão foi o primeiro homem. O Adão não nasceu de uma mulher, foi formado por Deus. Adão não nasceu de uma mulher, então era um homem, foi assim, feito de uma forma muito perfeita. Imagina Deus criar um homem do barro, do pó, e depois soprar sobre ele o seu espírito, nele. Então, Jesus é maior do que Adão.
primeiro homem. Olha só como Jesus é grande. A Bíblia diz no Gênesis 2:7: e formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeiro homem que pisou na terra. Jesus é maior do que ele. Romanos capítulo 5:12 em diante: portanto, se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Está falando de Adão. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, e a consequência do pecado é a morte, entrou no mundo também. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como ofensa, como por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, falando de Adão, na verdade para condenação, mas o dom gratuito que veio através de Jesus, veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais agora aqueles que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, é porque o pecado na vida do homem traz um juízo, uma condenação. Assim também, por um só ato de justiça, esse ato de justiça foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Assim, por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Jesus, glória a Deus. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, aleluia, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Esses textos da Bíblia, eles precisam ser lidos. Às vezes o crente não entende um pouco. Estudando você vai entender. Adão traz o pecado no mundo, com ele vem a morte. Quando Adão peca, amado, há um caos total. Eu vou trazer para vocês. Há um caos total. Não foi só no ser humano, na natureza, tudo, na criação. A criação ela ficou enferma, doente por causa do pecado do homem, do primeiro homem. Mas Jesus, através do seu sangue derramado, veio trazer purificação sobre todas as coisas. A Bíblia diz daquelas coisas que estão na terra e no céu. As coisas foram, o sangue de Jesus trouxe purificação. O sangue de Jesus é como se fosse, Adão rompeu a aliança com Deus, e o sangue de Jesus traz de volta novamente a aliança com o Pai. Não da forma como era antes, mas muito melhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Jesus é maior do que Adão. Isso é muita coisa. Jesus é maior do que Abraão, que é o chamado pai da fé. Abraão, e tanto ele é importante para a religião judaica, quanto para a religião islâmica. Abraão, sim, ou para os árabes. Os árabes, eles, quem é o pai dos árabes? É um dos filhos de Abraão, né? Então, Abraão é o pai da fé para a igreja também. É o pai da fé. E eles tinham Abraão assim, mexe com todo mundo, mas não mexe com o nosso pai Abraão, né?
Fala, espera aí, tá, pode ser. Olha que tem em João capítulo 8, 53. Eles perguntaram para Jesus, 53 ao 58: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Olha só, Jesus fazendo um milagre, operando maravilhas, e os homens querendo, né? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é maior. Glória a Jesus. Amado, nós temos que dobrar o nosso joelho todo dia e glorificar o nome do Senhor, a Jesus Cristo, louvar o seu nome todos os dias. Ele é maior. Aleluia. E se a Bíblia diz, como falamos no princípio, se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é verdade, Ele é maior, Ele pode perdoar os pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo agora o Espírito. Aleluia. Jesus é maior do que Abraão que eles tinham. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quem és tu para perdoar pecado? O homem doente ali, paralítico, precisando dali, e Jesus vai tratar com o doente. Jesus: perdoados são os pecados. Aquele paralítico ali em Cafarnaum, que desceu pelo telhado, os homens, maior esforço, 4 homens, para descer um homem, para levar aquele, devia ser um homem muito querido, né? Muito querido, para fazer isso por ele. Não vão fazer por qualquer um. E desce ali, a primeira coisa que Jesus olha para ele disse: perdoados são os teus pecados. Quem é ele da turma? Quem é ele para perdoar pecado? Sabe que só Deus pode perdoar? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, paralítico, levanta e anda. Aleluia. Ele tem todo o poder. Ele perdoa pecado, Ele cura os enfermos, Ele levanta caído, Ele restaura, Ele levanta, Ele ressuscita os mortos, porque Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom, né, irmão? É muito bom, né? Vontade, às vezes eu estou falando aqui, às vezes dá vontade de sair, dar um pique aqui, lá embaixo, correndo até lá, irmão William, e voltar com aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Moisés, que é o símbolo da lei. Foi ele que recebeu os 10 mandamentos no Sinai em tábuas de pedra. Mas como não? Nosso Moisés, o nosso santinho. Moisés não. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Esse chamado aqui, essa forma de tratar com a igreja é maravilhosa, né, amado? Olha só. Olha para mim e ouve. É como se eu estivesse falando para vocês aqui. Olha o escritor. Portanto, santos irmãos da Amor e Vida, vocês que são participantes do chamado celestial, fixem, olhem, quer dizer, coloque os seus olhos firmes, os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus, versículo 3 de Hebreus 3, versículo 3, Jesus foi considerado digno
de maior glória do que Moisés, ele é maior. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É lindo, não é? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus é maior do que Adão, Jesus é maior do que Moisés. Vou colocar esses três expoentes. Jesus é maior do que os anjos, do que Moisés, do que os anjos. Olha lá, do que toda e qualquer classe de anjo, serafins, querubins, arcanjos. Arcanjos quer dizer chefe de anjos, arcanjos. Existem no céu, tem classes de anjos. Jesus está acima deles. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, falando de Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação de pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus é maior. Aleluia. Pessoal, o anjo aqui, o anjo ali, olha o anjo Gabriel, o anjo, meu irmão, é Jesus, é maior do que arcanjo Miguel, Jesus é maior do que Gabriel, Jesus é maior do que os anjos, que arcanjos, que os querubins. Vocês sabem que Satanás era um querubim ungido. Ele, quando cai do céu, ele perde a sua glória. Mas Jesus é maior do que ele, porque Jesus é o criador de todos os anjos, de todos os querubins. Mas Satanás era anjo de luz, ele tinha muita autoridade, mas Jesus está acima de tudo e de todos, porque ele é Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A grandeza de Jesus é colossal, não dá para minimizar. É grande demais, não há como comparar. Aqueles que vieram da antiga aliança, e também aqueles que foram bênçãos já agora na nova aliança. Colossenses 1, versículo 15 a 18, falando a respeito de Jesus. Olha quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Só através de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça da igreja, ele está no comando da sua igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Aleluia. Glória a Jesus. Jesus é maior. Paulo deixou claro que o Cristo que se fez homem, encarnou, se fez homem, ele é supremo, ele é sobre todas as coisas, porque ele é o criador do próprio universo, que nós não temos ideia do tamanho que é. Ele é o criador de todas as coisas, ele é o fundamento de tudo que existe. Jesus é o agente de Deus. Jesus é o agente de Deus que coloca o universo em harmonia, porque o pecado de Adão desarmonizou tudo, quebrou tudo, tirou a harmonia do universo. Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, na sua ressurreição, Jesus coloca novamente o universo em harmonia. Que coisa, mano, tremenda. É o nosso Jesus poderoso. Glória a Deus. Através da sua morte expiatória,
que é a morte, a expiação correspondia no cordeiro, a morte do cordeiro e o derramamento do sangue do cordeiro. Quando a gente fala de expiação, é morte do cordeiro, derramamento do sangue do cordeiro. Por isso chamamos de morte expiatória. A morte expiatória de Jesus, e sua ressurreição dentre os mortos. O homem agora arrependido, o homem que se arrepende, e toda a criação são reconciliados com Deus. Glória a Deus. Amado, é só você observar no final dos evangelhos a morte de Jesus. O que aconteceu? Teve terremoto, a terra escureceu, teve tremor de terra. O véu do templo, dentro do templo houve um tremor, um terremoto, que o véu do templo não se partiu de alto a baixo, se rasgou. Era um véu de separação, ninguém podia entrar na presença de Deus, se não fosse com a presença do sumo sacerdote oferecendo sacrifício. Mas agora, através do sangue de Jesus, eu e você, eu posso orar, e no nome de Jesus, a minha oração chega a Deus, porque o véu foi rasgado. Glória a Deus. Eu tenho agora livre acesso. Eu posso clamar: Senhor, em nome de Jesus. A minha oração é atendida por Deus, porque Jesus pagou o preço para isso. Jesus apresenta ao Pai o sacrifício, seu sangue. Pai, está aqui o sangue e Pai, olha, o preço era caro, ninguém tinha dinheiro, condição de pagar aquilo. Eu aceito, porque é o sangue do meu filho. Era o sangue de um santo, que nunca pecou. Homem nenhum podia oferecer esse sangue, só o Filho de Deus, que nunca tinha pecado. Aleluia. Através do sangue de Jesus eu posso pedir perdão, e Deus me perdoa. Eu posso confessar a Ele: Senhor, eu falei, me perdoa, Pai. Ele perdoa. Você sente a paz que excede o entendimento dentro do teu coração. É a paz do Espírito Santo, porque o sangue de Jesus é poderoso. Ele rompeu as barreiras da religiosidade, das tradições. Aleluia, nos levando acesso, dando acesso para nós ao Pai. Hoje eu não preciso de ninguém para estar orando por mim. Eu não preciso de ninguém para estar confessando o pecado por mim. Ai, eu fiz isso. Não, eu posso chegar, dobrar os meus joelhos na minha casa e confessar: Senhor, me perdoa. Aleluia. Isso é, irmão, isso é demais, isso é maravilhoso demais. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Glória a Deus. Outra coisa, Jesus é o verbo encarnado de Deus. É o verbo encarnado de Deus, encarnado, né? Filho de Deus. A sua glória, ela foi vista entre os homens, cheia de graça e de verdade, aqui na terra. Nos sinais, cura, libertação, restauração, perdão de pecado. Ele manifestou a sua glória, sua graça, suas verdades, a sua palavra. Aleluia. Ninguém tem, ouça bem, até citei um dia aqui a respeito disso. Ninguém tem, ou um dia teve acesso ao Pai, homem algum. Ninguém consegue ver ou conhecer a Deus em sua mais pura e genuína essência. Nem mesmo os anjos do céu, nem os arcanjos têm acesso ao Pai quanto à essência mais pura de Deus. Nem mesmo Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, homem algum, seres algum. Somente Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, Ele tem acesso a essa luz inacessível. É luz que não pode se ter acesso, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando de Jesus, aquele que tem, Ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder, sim, para sempre. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Luz inacessível é aquela luz que não se pode ter acesso, ou seja, não se vê o Altíssimo, pois não existe como chegar em lugar em que se possa ver Deus. Ele habita em lugar que não se pode encontrar. O homem jamais vai encontrar esse lugar, somente através de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós podemos alcançar o Pai. Aleluia. Deus dá uma amostra disso com Moisés. Moisés queria ver Deus. Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Deus, muito bem. Deus começou a passar a glória do Senhor, passou a glória, e Deus mandou ele ficar no vão da rocha, no meio da rocha. Aleluia, no esconderijo, no meio, aleluia, ali no meio da rocha, a glória do Senhor. Aquela rocha significava, aquele meio daquela rocha, daquele vão, simbolizava Jesus. Somente através da rocha, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Essa luz inacessível, que ninguém jamais pode ver, mas a igreja, através de Jesus, tem acesso a essa luz de Deus, a presença do Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. É muito lindo, não é isso, irmão? Pastor, não sabia que era tanto isso. É muito mais. Dentro da minha capacidade de meditação, que é isso, aleluia, tem uma glória, há uma grandeza de Deus muito grande. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Jesus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 13, nos mostra que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do homem que está no céu. Mesmo descendo à terra ou subindo ao céu, Jesus nunca saiu dessa altíssima dimensão espiritual. Mesmo vivendo como homem, ele era 100% Deus, ele estava numa dimensão espiritual. Quando ele, às vezes, conversando no meio da multidão, ele já sabia o que passava nos corações dos homens. Quem é que sabe isso? Só Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Quando ele disse, vamos lá, que Lázaro dorme. Todo mundo, mas dorme, está tudo sossegado. Não, ele disse, morreu. Vamos lá para levantar do sono, vamos ressuscitar o homem. Aleluia, aleluia, Jesus é Deus, e Ele está aqui nesta noite para trazer ressurreição nos nossos sonhos, para trazer esperança ao nosso coração. Ele está aqui nessa noite para dizer para nós: olha, ainda tem oportunidade, ainda tem chance, as portas estão abertas, ainda tem milagre para a tua vida, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer, porque Jesus está vivo. Glória a Deus, Ele reina para sempre. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, como disse o escritor, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, eu e você temos que caminhar olhando para a cruz, olhando para o seu sacrifício. Olhar para Jesus é olhar para o sacrifício de Jesus, é olhar para os seus ensinamentos, é olhar para a sua vida como exemplo e seguir nas suas pisadas. O discípulo só anda nas pisadas do seu mestre. Aleluia, é olhar para Jesus. Olhar para Jesus é renunciar o pecado todos os dias, é renunciar o mal todos os dias, é dizer não para o pecado, não para o diabo, e dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Jesus. Devemos focar os nossos olhos daquele que é maior, daquele que venceu o pecado, daquele que venceu o diabo, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o inferno. Aleluia. Ninguém na terra podia vencer, nem mesmo os anjos do céu podiam vencer, mas Jesus teve que descer aqui, e desceu, se fez homem, se foi humilhado, foi ultrajado, foi chicoteado, foi esmurrado, ele foi crucificado, ele padeceu, ele morreu, mas ao terceiro dia a morte não pôde
mortos. Glória a Deus. Nós estamos falando a respeito de um Jesus vivo, ressurreto. Aleluia. E quando eu falo num Jesus ressuscitado dentre os mortos, eu estou falando nesta noite que tem cura para você, tem saída para você, tem milagre para você. A porta vai abrir, as cadeias vão cair, as tuas orações não vão ficar no teto, mas elas vão ser ouvidas e respondidas pelo Senhor. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus é crer na ressurreição do Senhor. Olhar para Jesus é amá-lo, é adorá-lo por toda a vida. Olhar para Jesus é aguardar a bem-aventurança, o céu. Aleluia, a esperança que a igreja, que nós temos, que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E isso, mundo, ninguém pode nos tirar nem nos roubar. Nem os falsos ensinos, nem as falsas profecias, nem os falsos ensinos, porque os nossos ensinos estão fundamentados na palavra do Senhor. Jesus vem para buscar o seu povo, e nós vamos estar com Ele para sempre. É isso que nós cremos, daquilo que Paulo deixou muito claro, no abrir e fechar dos olhos. Paulo deixou isso claro, tanto escreveu em Coríntios como escreveu em Tessalonicenses. No abrir e fechar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Se é a palavra do Senhor, então nós temos essa esperança. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa noite?